Muito obrigada. Então, boa noite. Hoje a gente está aqui. Boa noite, gente. Para falar sobre o Max Weber. E a nossa colega Ana, ela vai começar. Então, essa maravilhosa. Pode começar. Beijo. Eu espero que vocês estejam me escutando bem, tá, gente? Qualquer coisa vocês falam no chat, que aí eu repito qualquer coisa se vocês não entenderem, tá bom? Pode passar o slide. Claro. Milena, fica de olho no chat que eu não vou conseguir ficar prestando atenção nele. Tá, gente, então, antes, como a gente vai falar de Marx, eu acho que a gente já passou pelo Comte e pelo Durkheim, eu achei que a gente devia dar uma retomada no contexto histórico primeiro para entender, porque se a gente só for falar deles, vocês vão ficar, tá, beleza, mas o porquê disso tudo, né? Porque o contexto histórico é importante para você entender por que as pessoas pensavam daquele jeito. E eu separei aqui umas coisinhas que são as palavras-chave do contexto histórico na época. Tanto Durkheim quanto Marx e quanto Weber, eles nasceram tudo no século XIX. E um é na França, Durkheim é francês, e Weber e Marx são alemães, mas o foco, como é no Weber, vamos focar na Alemanha. No século XIX, a Alemanha ela ainda não era um país que a gente conhece como hoje. Eles eram pequenos reinos. Então, ela ainda não era industrializada por causa disso. Então, ela começou a ser industrializada a partir do século XIX. E isso foi muito importante porque ela vivia só do comércio. Então, ela vivia de exportação. Ela não fabricava nada lá. Então, no momento que as empresas, com a unificação da Alemanha, as empresas começaram a ir para a Alemanha, começou um surto de urbanização. Teve um êxito rural muito grande, as pessoas começaram a ir para as cidades, e isso foi totalmente desorganizado, pode-se dizer assim. E isso acabou causando alguns problemas sociais que a gente vê hoje em dia na sociedade moderna, e que a sociedade alemã não estava acostumada. Então, quando você vê, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eles ficavam mais ou menos assim. Em pleno século daquele, o pessoal não estava acostumado. E aí que começa grandes sociólogos como Weber, começaram a querer entender como aquilo acontecia. Então, ele começa a usar o método compreensivo, né? Que é para tentar compreender. Já começa por aí, é compreender. Não é achar um resultado, né? Porque ele acredita que não tem, porque as pessoas elas pensam de forma diferente, elas agem de uma forma, então não vai ter uma resposta para aquilo, mas algo que nos orientaremos para entender. Milena, se eu estiver errado, me corrige. Mas é mais ou menos isso. Então, ele não vai ser, ele vai ser muito oposto ao Durkheim. Se vocês lembram, do Durkheim, ele seguia uma ideia do Comte de tipo, não, tem que ter leis que a gente tem que usar para entender a sociedade. E o Weber fala, não, não é bem assim, cada um pensa de um jeito. Então, o que a gente precisa entender é alguns padrões. E desses padrões, a gente vai conseguir alcançar alguma coisa que possa se igualar a todos. Então, a Milena vai falar sobre ação social, tipos ideais, e aí vai ficar muito mais explicadinho, tá, gente? Continuando aqui, os principais conceitos, temos a burocracia. Burocracia, gente. Desculpa a língua presa. Mas vocês já devem saber o que é a burocracia. Mas para Weber, ela era de uma forma totalmente diferente. A gente hoje tem uma ideia meio errada do que é burocracia. Na verdade, a gente tem até uma, tipo, isso é muito burocrático, tipo, quer dizer que vai dar uma dor de cabeça e nunca vai andar. Mas para ele era o oposto. Na verdade, como ele fez direito, o Weber, ele achava que a burocracia, burocratização, ela era uma administração eficiente, era um protocolo para chegar a um fim. Então ele achava que era muito mais fácil do que um monte de papelada que para a gente é uma coisa ruim, mas para ele naquela época era bom, porque você tinha algo garantido, era algo fixo. Você não chegava e me prometia algo sem nenhuma garantia. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo pra vocês. Gente, eu tô vendendo uns negocinhos aqui, confia em mim que tá de ótima qualidade. Mas se tiver estragado, confia em mim que não vai estar. Tipo assim,
Não tem como, entendeu? Então tem que ter alguma coisa que comprove aquilo, e se alguma coisa der errado, tem como correr atrás. E aí a gente entra na nova divisão da sociedade. Como eu disse para vocês, no século XIX, a Alemanha ela não era... Ela começou a se tornar um país unificado, então ela começou a virar um país só. Então, Weber começou a olhar esses três pensamentos, né, esses três conceitos, como poder, religião e capitalismo, começaram a ter um pensamento, como as pessoas começaram a ver isso, ainda mais ele. O que esses três têm em comum, né? Para quem não percebe, esses três eles têm a ideia de dominação. O poder do Estado, ou qualquer poder, a religião e o capitalismo, eles têm um poder em comum, que é a dominação. Você é dominado por esses três, né? Você chega e você não pode fazer nada. Você é dominado. O capitalismo, querendo ou não, você é dominado por esse sistema. A religião, ela não é questionada, ela te domina. Mesmo que você aceite por si só, você está sendo dominado por as ideias dela. E o Estado tem um poder, porque é o Estado. Você segue aquele Estado, porque você sabe que ele irá te proteger, se você seguir as regras daquele Estado. Então, é uma questão de dominação e de submissão. Pode passar aí. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Se alguém tiver, acho que ficou claro, né, gente? Ok, então. Gente, eu fiz essa tabelinha bem simplesona, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia da diferença entre eles, né? Porque como a gente já está fresquinho na cabeça de vocês sobre o Durkheim, que ele era um positivista, então ele procurava leis, ele procurava padrões, tipo a ciência mesmo, formas de como fazer, entender a sociedade por leis, né? À toa que ele se baseou no Comte, né? E o Comte chamava de física social, que ele achava que tinha padrões. Agora o Weber não, o Weber é idealista, ele vai mais para a vertente do idealismo, se eu não me engano é do Manuel, vamos deixar isso em off, que eu não sei se é do Manuel, mas o idealismo ele é o quê? É algo ideal, esse sistema que está sendo construído na prática, então na prática racional. Então tudo que ele vê é de forma racional. Nada não é racional. Ele acha que tudo que não é racional não é necessariamente usado, né? Helena, eu tô certa, né? Confio em você. Então, para ele, toda a sociedade, tudo que a gente vive é de forma racional, mesmo que a gente não perceba, a gente está agindo de forma racional. E a terceira parte, que é a parte da generalização. Aí que entra a forma do estudo dos dois. A diferença entre essa parte é muito importante, gente, que vai entrar numa frase que vocês... Ou vai cair numa prova, vocês vão escutar muito para frente. Que é, o Durkheim, ele estudava um todo para entender um indivíduo. Já Weber estudava o indivíduo para entender o todo. Porque Weber falava que cada um tem sua especialidade, cada um tem uma característica diferente. E não dá para você juntar Pedro com Henrique, sendo que os dois não são a mesma pessoa. Os dois podem viver na mesma sociedade, mas não quer dizer que eles tenham necessariamente que fazer as mesmas coisas. O que não é o que o Durkheim fala, né? Porque como o Durkheim acha que a sociedade vive uma solidariedade orgânica, que é como se a gente fosse todo um corpo, todo mundo, mesmo que tenha divisões diferentes, todo mundo se ajuda. Eu acho que mais ou menos isso. Gente, desculpa, eu tô primeira aula, eu tô relembrando aqui coisas que eu nem lembrava mais da minha vida. Mas é mais ou menos isso. Helena, fala alguma coisa, amiga. Não me deixa sozinha aqui. Tô aqui, amiga. Não é mais ou menos isso Aqui, mesmo. Tá num bom caminho. Pode é ser. que eu acho que eu não quero. Gente, vocês estão entendendo a tabela? Se vocês ficaram confusos sobre essa frase que eu coloquei do todo para o indivíduo, do indivíduo para um todo, vocês falam, tá? Que é que tão comum essa frase que eu meio que usei automático. Tá ok, então. Então pode ir para o próximo slide. Ok.
Então, gente, aí aqui, como eu disse, que eu não disse, né? Mas como eu disse que o método do Weber era de compreender as coisas, então óbvio que tem que ter uma neutralidade. Você não vai chegar e querer estudar uma pessoa e você colocar sua opinião nela. Ah, eu estou estudando uma pessoa que é católica e eu não sou católico, então eu vou colocar no meu documentário que o catolicismo é sem graça, eles acreditam num Deus lá, eles seguem um livro que não foi feito há 2.000 anos atrás, é totalmente desatualizado. Então não é bem assim. O Weber ele fala que a naturalidade é óbvio que é totalmente impossível, né? Querendo ou não, eu vou olhar e falar, tá, eu aceito, mas para mim não rola, mas eu não posso colocar isso. Eu posso colocar um comentáriozinho do lado falando, ó, apesar de tudo isso, na minha opinião, mas eu não posso falar que é aquilo sendo que não é. É a minha visão, não quer dizer que aquilo que eu tô vendo seja verdade. E como, querendo ou não, o nosso senso comum ele acaba impedindo a gente de ver além do que deveria. E o Weber ele fala sobre isso, né? Um sociólogo ele tem que entender o objeto que ele está estudando, a sociedade, não o fora. Então você não pode me estudar a sociedade da França querendo comparar com a do Brasil, não tem como. Óbvio que você pode comparar, não sei, a forma como eles pensam, mas ainda assim é muito difícil, porque são sociedades diferentes, culturas diferentes, políticas, história. Então você não pode me fazer comparações desse jeito. E ele fala que, né, por causa dessa neutralidade, o sociólogo, mesmo que seja impossível, gente, tem que ter essa neutralidade. Qualquer estudioso, qualquer pesquisador, isso é muito usado na antropologia. Milena sabe disso. A gente tem a etnografia, que os antropólogos usam, que é quando você vai em alguma comunidade e você tem que ser sério, você tem que chegar lá e falar, você tem sua opinião? Você tem. Ninguém nunca vai deixar de ter opinião sobre algo. Mas você tem que entender que a sua opinião fica para si. Você não pode colocar isso no documentário, no relatório que você está fazendo sobre aquela comunidade. Você tem que olhar e observar, ver o que eles estão falando e colocar. Não é o que você acha, é o que você está vendo e o que eles estão falando. Então, por isso, tem essas 4 regrinhas que ele colocou, né? A própria escolha do que estuda não significa que deva ser partidária. Aí quem? Eu e a Milena, a gente falou de um exemplo que a gente ia dar dos movimentos de uma manifestação. Mas não ia dar certo porque tipo assim, até que daria. Mas quando ele fala não significa que deva ser partidário, ou seja, você não pode tomar partido. Eu estou fazendo sobre um tal fulano, eu estou estudando uma cultura, não quer dizer que eu vá esquecer toda a minha história, meu senso comum. Só que eu tenho que entender que o documentário é sobre aquela pessoa, aquela sociedade. Eu não posso colocar mas comparada à minha família, a família dele come macaco, a minha família não come macaco, eu acho isso totalmente errado. Eu acho abominável, não pode, gente. Falando como se fosse errado, mas teoricamente, para um pesquisador, isso não pode acontecer. O que mais? Entra na fronteira, né? Tem que separar o que é político, social e caralhada de coisa que a gente já sabe. Ai, ai, gente. Ai, gente, que horror. Pi! Ai, censura, Ignora, gente. amiga. Eu falei o quê? Foi Ignora. censurada. Desculpa, pessoal. Eu fui censurada. Desculpa, fui cancelada agora por O causa primeiro de uma cancelamento. mania minha. Primeiro cancelamento de 2021 meu, É, gente. eu acho que a gente, né, a gente já está acostumado com essa cultura do cancelamento. A gente perdoa a Eu fui colega, né? cancelada. Perdoa, né? Por ter falado uma coisa que eu nem lembrava que eu falei agora. Bom, vamos seguir o Então, baile. gente, vamos seguir o baile. Eu acho que eu já expliquei essa parte, né? Tá certo? Não tem mais o que falar desse slide, a não ser que o pessoal queira que eu explique mais alguma coisa do slide. E aí, Por favor, me diz se vocês pessoal? estão entendendo, tá? Por favor, me diz se vocês estão entendendo. Se comunique com a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é a primeira vez, Ajudem, errar é humano. ajudem a gente. Vamos se ajudando. Tudo Vamos se certo, então. ajudando. O pessoal tá. Ou eles estão Pode mentindo passar. pra gente, ou Estão tá nem tudo aí pra certo. gente, tá tudo certo. Uau! Daqui pra frente, a Chegamos. gente agora é a Milena. Bom, Beijinho. gente, chegamos lá, né? Enfim. O nosso tema da aula de hoje, né? Tem tudo a ver com o quê? Vocês viram lá na divulgação?
Com a padaria. Por que que a gente vai na padaria? Logo mais eu já vou entrar nesse assunto, né? Primeiramente, a gente vai ter que passar pelo tipo ideal, né? Então, o que que seria esse tipo ideal que o Weber fala? Seria identificar padrões que se repetem e categorizar em tipos. É ideal porque não é real. Enfim, o tipo ideal, ele se refere a uma construção mental da realidade, né? Onde o pesquisador seleciona um certo número de características de um objeto de estudo a fim de construir um todo tangível, né? Concreto. Ou seja, um tipo, né? Um tipo ideal, né? E isso é muito útil, assim, para classificar os objetos do estudo. Vamos pensar num exemplo. Deixa eu ver. A democracia, né? Quando a gente pensa em democracia, vem na nossa mente já um conjunto de características, né? Do que seria uma democracia, né? A gente idealiza isso. Então, né? Se encaixa o tipo ideal. E aí a gente vamos pegar a democracia e observar, né? Um sistema político que a gente pensa, a gente tem em mente para classificar esse sistema como democrático ou não. Então, o tipo ideal seria um método para analisar e comparar esse sistema. Né? A gente tem que levar também em consideração que era uma ciência antiga, né? E também tinha toda essa ideia que a colega falou, que a Ana falou, de se afastar do objeto do estudo, né? Mas para Weber não muito. A gente tem que ter também esse ponto bem especificado, assim, né? E aí, entrando no nosso tema, né, do pão, da padaria, né, que eu adorei essa aula com o tema de pão, já me deu até uma fome, porque eu não consegui tomar café. Espero que todos tenham se alimentado direitinho, né, porque eu estou sendo um mau exemplo, né. Bom, os pães, eles têm o quê? Características diferentes, né. Então, como a gente vai fazer para analisar o pão? Tem vários tipos de pão. A gente separa eles. Então, é mais ou menos isso o tipo ideal, né? É uma ferramenta para analisar e separar os tipos de ações, né? Que a gente está pensando no pão, mas seriam os tipos de ações, que para Weber são 4. Até aqui tá tudo certo, gente? Perdoa se eu estou atropelando, pode falar. Assim, ó, a aula é de vocês, o que vocês quiserem. Então, muito bom. Então, como a colega Ana disse, né, sobre Weber e Durkheim, né, o Weber ele é diferente de Durkheim porque ele tem como preocupação central compreender, por isso que a sociologia dele é compreensiva, né, o método dele é compreensível, porque ele quer compreender os indivíduos e suas ações. No caso, né, porque as pessoas tomam as decisões que tomam, o que as motivam, por qual razão, né, que são feitos seus atos. Então, né, segundo Weber, a sociedade existe, ela é concreta, ela é real. E o que ele estuda não é o que é externo à sociedade, né? E sim o conjunto das ações dos indivíduos que se relacionam de maneira recíproca. Aí é outro ponto bem importante em Weber, que as relações, as ações, elas têm que ser recíprocas. Para a ação acontecer, ela precisa do outro indivíduo, para uma ação acontecer. Tranquilo? Né? Então, Weber, ele parte do indivíduo e das suas motivações para entender e compreender a sociedade como um todo, diferente do Durkheim, que analisa o exterior, né, o efeito externo sobre o indivíduo. Weber é parte do indivíduo. Dito isso, né, o conceito básico de Weber é a ação social, como a gente vem estudando até agora, e ela pode ser entendida como um ato, como eu já repeti, estou repetindo novamente, né, de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto à ação dos outros, essa reciprocidade. Eu estou repetindo isso para não ter dúvidas, gente, né? A ação social ela tem que ser recíproca, né? E assim, são 4 os tipos de ações, né? Aí aqui no nosso slide a gente tem, né? Ação tradicional, né?
né? Que ela tem por base um costume, uma tradição familiar ou um hábito, né? Ela é o tipo de ação que a gente adota quase que automaticamente, né? Quando a gente está assim em casa e a gente fala, por que eu estou fazendo tal coisa, né? Minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Então ali a gente tem um exemplo, né? Do porquê eu vou na padaria, né? Eu vou na padaria. Eu comecei pela tradicional, eu comecei errado, gente. Desculpa, não tá na ordem. Tem problema não ir na ordem? Porque eu sempre começo pela Acho que não, tradicional. amiga. Não, mas Acho que não, vamos. amiga, porque... É que só não tá na ordem. Mas tá dando para compreender direitinho? Nossa, eu não quero, né? Confundir vocês, porque como não tá na ordem, né? Não, tá bem. Que Tá bom, tranquilo, gente. amiga. Desculpem, né? Que a minha ordem assim, mental é essa, então eu tenho esse problema, né? É o meu hábito. Desculpa. Enfim, por que eu vou na padaria, né? Se referindo à ação tradicional, né? Vão nessa padaria porque meus pais iam e os meus avós também. Então, a motivação do indivíduo para ir até aquela padaria específica, né? É a tradição, porque os pais e os avós iam, no caso. Vamos para a segunda. Tá claro a tradicional, gente? Gente, esse tempo de esperar alguém responder dá um nervoso. Olha, se um dia vocês Medo de passarem ficar por no isso, vácuo. me chamem, porque é uma sensação muito estranha. Eu estou conversando com o meu notebook e fico esperando assim, tá. Mas enfim, vou seguir. Bom, aí depois vamos para a afetiva. Né? Eu estou indo numa ordem meio contrária, mas a gente está se entendendo, né? A afetiva, como o próprio nome já diz, né? Ela tem por fundamento o quê? Os sentimentos. De qualquer ordem, assim. É agir afetivamente para satisfazer as necessidades, os desejos e afins, né? Então, por que eu vou na padaria? Nessa padaria específica? Porque o padeiro é bonitinho. Porque eu tô afim do padeiro, né? Não é pelo pão, não é pela... É pelo padeiro. Ficou claro, gente? Alguém aqui já foi na padaria por causa do padeiro? Eu quero respostas, hein? Essa pergunta é muito séria. Ninguém vai me Outra pergunta é responder. quem já foi, quem já deu Ninguém quer se expor, né? Ninguém quer se expor, ó, risadinhas. Ninguém quer se Outra expor, a pergunta é gente quem já deu em compreende. cima do padeiro, quem já deu em cima do padeiro para Pra conseguir ganhar um desconto no pãozinho também. descontinho. Porra, falou, nossa, Ó, você tá lindo hoje. Nossa, essa farinha no seu rosto tá, ó, deixando perfeita. você, ó. Ó, viu? Ó, já Ó, temos casos, ó. Sempre tem. sempre. Tá vendo? A Viu? gente Mas o vai por filho dele é um e perfeito, volta com ó. dois, entendeu? A gente, Tá ótimo, não algum tem tem que te dar problema. desconto, entendeu? Se bobear o pai, entendeu? Você tem que Arrasou, dar um Vitor. desconto. Muito bom. Tá. Então vamos para a próxima, né? Que é a ação racional com relação a valores. Pior que na minha ordem, é só o contrário dessa ordem aqui, olha. Tô na ordem de cima para baixo. Não, de baixo para cima. Então, é isso, tá? Relação a valores, né? Em que ela se fundamenta, né? Em convicções, como por exemplo, deixa eu pensar num exemplo antes da padaria, né? O dever, a dignidade, né? A sabedoria, a beleza, a piedade, sem levar em conta as consequências previsíveis. Então, né, com base nessa ação social racional referente a valores, né, por que eu vou nessa padaria? Eu tô repetindo isso, gente, que é para entrar na cabeça de vocês. O Lucas, ele me pediu para ficar repetindo, assim, ó. Eu quase trouxe um gravador para ficar gravando e repetindo aqui. Então, eu vou nessa padaria porque o padeiro é gremista e eu também. Então, ontem teve jogo do Grêmio. Não tenho ninguém aqui com quem conversar. Eu vou lá na padaria, que eu lembrei que o padeiro ele é gremista. A gente pode conversar sobre o que aconteceu no jogo, né? E tudo mais. Então, essa é a motivação dele ir na padaria, né? Dar aquela conversadinha, como quem não quer nada, com o padeiro sobre o time deles, que os dois têm esse valor em comum, né? Que é o time do coração, que eles torcem.
e tudo mais. Aí a gente vai para a última ação social racional referente a fins, né? Que é o que eu vou fazer no meu meio para chegar no meu fim, né? O indivíduo, ele pensa antes de agir. Por exemplo, opa, vamos ver qual é a melhor alternativa para chegar ao meu objetivo, né? Então, ele pensa nesse meio para chegar num fim que é um objetivo. E todos nós temos um objetivo, então, né? Mais ou menos isso. Então, por que eu vou na padaria? Eu vou na padaria para buscar pão, eu tô com fome, gente. É simples, é objetivo, né? Eu não vou na borracharia, porque na borracharia não vai vender o pão. Eu tô com fome, eu vou na padaria e eu compro pão. Certo? Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Eu posso dar mais exemplos, né? Porque eu posso dar outro exemplo para reforçar bem isso, que é, eu estava até conversando com o Lucas, que a gente conversou antes, que é sobre uma entrevista de emprego, né? Que a gente conversou antes, Ana. Liga o teu áudio, amiga, vamos conversar. Nossos alunos. Nada. Que a gente estava conversando sobre uma entrevista de emprego, né? A entrevista de emprego, ela é uma ação social, porque como a gente já viu, ela precisa de pelo menos 2 pessoas, né? É uma reciprocidade. Desculpa eu ficar gesticulando, porque eu não me acostumei ainda com isso. Enfim, tá. Uma entrevista de emprego, eu vou selecionar alguém. Quem e por quê? Por qual motivação? E aí, a gente entra nas ações sociais, né? Na tradicional. Porque é uma tradição da minha família só empregar pessoas da família, né? Uma empresa familiar, eu vou contratar ele porque ele é da família. Então, é uma ação tradicional, né? Uma ação social tradicional. Uma ação afetiva. Chegou uma pessoa aqui na entrevista e eu olhei para ela e lembrei que ela era minha amiga da faculdade, a gente estudou junto, e rolou aquele afeto. Bom, vou contratar ela porque a gente se conhece, a gente era amigo, foi bom rever ela, e eu quero ela de novo na minha vida. Uma relação social, uma ação social, né, afetiva. E pensando na entrevista de emprego, uma ação racional com relação a valores, né? Vamos usar de novo não vamos usar o exemplo do time de futebol. Vamos usar um exemplo político. Estou entrevistando. Não vou muito a fundo, porque eu tenho medo de entrar nessas questões políticas. Tá. E também que eu vou muito longe. Não, eu vou superficial, vou bem tranquilinho. Eu estou entrevistando aqui, né, essa pessoa, esse indivíduo na minha frente, e a gente, sem querer, entra no assunto de política, e ele votou na mesma pessoa que eu. A gente tem os mesmos valores. A gente, né, eu vou contratar ele. Muito. Estão entendendo, pessoal? Ou eu estou indo muito longe, vocês estão se confundindo? Tudo certo, então. Aí tem a última ação, né? Que é o quê? A ação racional com relação a fins, né? Por que eu vou contratar essa pessoa? Olhei o currículo dela, ela vai agregar na minha empresa, vai dar um up, é tudo que eu precisava, um currículo bom, uma pessoa boa, para atingir meus novos objetivos. Então, eu vou contratar ela. Sim. Poderia sim. Então, gente, seria mais ou menos isso, sim, das ações sociais. Vocês têm mais alguma dúvida sobre as ações sociais? Vocês querem... Vamos fazer uma coisa legal? Alguém quer me dar um exemplo de uma ação social? Por favorzinho. Só para a gente ter uma dinâmica assim, a gente não se sentir meio sozinha aqui, solitária. Pode ser qualquer exemplo, gente. Pode estar errado. Porque não tem exemplo errado, porque tudo dá para se enfiar. Sério, qualquer coisa. Fato social e ação social, tudo se dá para se enfiar. Não tô brincando. Então, qualquer exemplo vale, tá?
Não tenham vergonha. No dia a dia de vocês, pode ser tradicional, pode ser afetivo, se vocês... Qualquer coisa mesmo. Por exemplo, eu gosto de tal pizza de tal fulano porque eu como essa pizza desde que eu era pequena. É uma Isso, ação social tradicional. Minha mãe ou eu fazia pra escovo os mim. dentes. Ou eu escovo os dentes de tal horário a tal horário desde pequeno. Costume. Faço tal coisa que minha mãe ensinou. Sim, pode ser uma ação social tradicional. Passou da tua avó para tua mãe, provavelmente da tua mãe para ti. Então pode se encaixar bem. Mas alguém, gente... eu adoro ver pessoas digitando. Agora eu entendo muito o Lucas. Lucas, um beijo. Ai, Ele vai saudades, ver. Lucas. Ele vai ver essa gravação. Tomara que a Meu gente Deus, não quero ver. decepcione ele. Ele falou que tava ótimo, então, gente, assim. Se vocês acharem que a aula não foi boa, o Lucas falou que tava ótimo, então Reclamem com ele, porque, né? reclamem com ele. Ele colocou tudo nas nossas mãos e falou: confio em vocês. Ele fez a gente confiar na gente mesmo, né? Perfeito, Vitor. Sim, Perfeito. exatamente. Porque ele te remete a um sentimento. No momento que você faz o pudim na mesma forma que a sua avó, você lembra: poxa, eu comi esse pudim com a minha avó, eu comia com a minha mãe e ela falava da minha avó. Então, um dia a um Landa dia será a minha. minha. Força, Isso Vitor. é que é tradição. Isso que Força. é. Um dia ela será sua E também. segue repassando. E segue repassando até tipo, não tem mais nada. Tem um buraco ali, mas não tem mais um se negócio de desfaz forma. dela. Não se desfaz. Coloca na prateleira e relembre. Sempre tem uma herancinha de família perfeita, né? Que a gente não se desfaz, assim. Tá velha, caindo nos pedaços e a gente fica ali, mantém ela ali. É herança. Tem coisas assim também. Muito bom. Saudades, inclusive, de uma festinha, né, gente? Ai, Uau. saudades. Enfim. Vou começar a chorar gente. aqui, então 1 minuto. Vamos lá, tem tantas pessoas aí. Se arrisquem. Vamos brincar um pouquinho. É sério, gente. Tipo, Vamos deixar a pode ser criatividade. qualquer exemplo. Tipo, você chata, eu vou falando. ficar aqui, ó. Gente, a gente é chato, a gente não é igual o Lucas, não. A gente é chato mesmo. Então, Obrigada. por exemplo, a Milena é maravilhosa, gente. Confia nela. Ela dá maravilhosa. A Ana é melhor. Deixa eu saco aqui. Fecha com ela, gente. É, claro. Eu vou dar um outro exemplo meio nada a ver. Mas ele entra como uma ideia. Por exemplo, você não vai... Eu vou dar exemplo da borracharia. Eu vou falar aquilo. Tu falar da borracharia. Você não vai na borracharia. É a mesma coisa da padaria, gente. Mas, tipo assim, você não vai na borracharia procurar calça. Você vai no shopping, você vai numa galeria, você vai numa lojinha da esquina, num brechó. Então, isso são os ideais. Então, quando você fala, quando a Milena falou, referente a fins e meios, você quer. Seu fim é ter uma calça. Como você vai conseguir ela? Mas você já começa a arriscar os lugares que não vai ter. Você não vai achar uma calça na padaria, você não vai achar na borracharia, você não vai achar numa loja de construção. Então você já vai arriscando. Então os que Até sobram. poderia, mas não é o ideal. Olha, em loja de construção até tem, que é aquelas calças de pedreiro, que é aquelas calças que tipo é a prova de fogo, é a prova de radiação, que é aquelas bem... Tem, mas não é o tipo de calça que você precisa. Sim. Sim. Sim, porque a ação é o quê? É a manifestação, é a greve. O objetivo é aumentar o salário. Como vocês vão conseguir? Vocês podem ter começado com conversa, feito um abaixo-assinado e não deu certo, não pode partir para violência. Então vocês fazem o quê? Greve. Entendeu? Então é um meio de se conseguir. Então, sim, é uma ação social. É o que? É uma ação social, uma ação social. Racional referente a
Sim. Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Porque eu tenho um memezinho agora que eu tô louca pra usar. Gente, esse era teu meme, que ela ficou a semana inteira querendo usar esse Falando do meu meme. meme. E vai ser nada a ver, mas eu vou usar meu meme. Mas Tá? esse meme é muito educativo. Só pra dar uma reforçada, assim, no que a gente viu. Posso soltar ele? Vou largar a braba? Olha, ninguém me responde. Não vou mostrar. Lança a braba aí, Lança brava. agora sim. Eu gosto do Vitor, gostei do Vitor. Ha. Ela, maravilhosa Carminha. Bom, gente. meu amigo me falou que não vai comemorar o Natal. Cara, Max Weber não criou uma ação tradicional à toa. Isso é inadmissível. Vocês não concordam comigo? Pode jogar na cara, Milena, agora. Pode jogar na cara. Ó, Weber tá te vendo lá onde quer que ele esteja. Exatamente, não. É Está se inadmissível. revirando do túmulo. Ele vai voltar você a puxar o teu fazendo o que dedo não de é pra fazer. noite. Porque é Ele vai puxar teu pé à inadmissível. noite. A tua amiga arrasou, né? Como é que vai passar? É uma tradição. Como é que vai passar sozinho? Tem que esperar meia-noite. Entrar um ano novo, vida nova. Sim, gente. Ó, viu? Tradição é tradição. Perfeito. Ó, palmas pra tua amiga e pra ti, que vocês, ó, agora Weber voltou a dormir tranquilo. Tá em paz. Tá em Weber paz está agora. em paz, graças a esse comentário. Exatamente. Agradece você a pode Weber. ir, tipo, a partir da meia-noite, filho, você pode ser uma cabo. Você pode ser quem você quiser. Agora, assim, ó, Depois... incorpora uma nova tradição aí. Toda virada de ano, dá um obrigado, Weber. Passa. Obrigada, Weber. Aí depois, quando a gente chegar em Karl Marx, aí você bebe e esquece. Amiga, não. Pi. Pi. Vai quando chegar em Karl Marx. Ai, saudade. Eu quero ver. Gente. Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Posta. Pode tirar print. E, né, uma última imagenzinha, que também é meio que não é bem um meme, mas é uma imagenzinha pra gente entender o que não é uma ação social. No caso aqui, né? As pessoas abrem seus guarda-chuvas quando chove. Não é uma ação social, pois é orientada, pois não é orientada pelos demais, mas por uma necessidade de se proteger, por uma força externa, não é uma relação recíproca, né? Que nem a gente viu até aqui. Posso cantar agora? Ela Posso cantar agora? Não, calma. Ai, sim! Oh, gente, na moral, se vocês não verem essa imagem, não começarem a lembrar dessa música, desculpa. Ai, sim! Agora pode continuar. Tá, obrigada. Então, enfim, né, gente? A ação social, ela acontece quando ela tem reciprocidade, quando ela é de um indivíduo para outro. Então, mesmo que todas as pessoas que estão na rua, elas abram seu guarda-chuva na mesma hora, não vai ser uma ação social, porque não é uma força externa, é uma... Então, vamos lá para o Durkheim, né? Voltando, depois de uma aula, toda a gente vai voltar. Então, seria mais ou menos isso, né? Porque todo mundo abriu o guarda-chuva junto? Abriu. Mas isso quer dizer alguma coisa? Não. É para se proteger da chuva. Então, seria isso. Ficou meio ruim de entender ali, eu acho, as letrinhas agora, né? Ah, mas dá sim, é que meu óculos ele tá meio ruim, eu peço desculpas, né? Então, gente, alguma dúvida sobre a chuva não ser uma ação social? É que, tipo assim, gente, sempre A vai ter chuva um louco não, né? que A não vai chuva abrir o não, guarda-chuva. né? Abrir o guarda-chuva. A chuva não é... A chuva... É como ela é externa, então, por exemplo, quando a gente fala que não é uma ação social, você não vai estar no meio do sol, ou, tipo, tá nublado e não tá caindo uma gota, você não vai abrir o guarda-chuva. Até no sol até que dá, às vezes tá muito calor, você tem o guarda-chuva ali pra fazer uma sombra, no sul mas você vai ser o único. Você não vai ver o resto do pessoal na rua abrindo um guarda-chuva no meio do sol. Mesmo que se for para se proteger do sol, você não vai ver. Mesmo quando tá nublado, você não vai ver o pessoal andando de guarda-chuva. Então, quando a gente fala de coisa externa, é externa do indivíduo, tá? Sim. Da sociedade em si, externo. Eles não têm como impedir aquilo. Aquilo vai acontecer. Então, você só aceita. Exatamente. Então, gente,
Alguém fale se tá tranquilo. Por que que a chuva e abrir seu guarda-chuva não é uma ação social? Ficou claro? Tudo certo. Eu adoro essas pessoas. Tudo certo, tudo certo. Fico feliz, meu coração fica quentinho. Então, vou levar isso que ninguém tem dúvida, né? A não ser que vocês tenham uma dúvida, mas semana que vem a gente ainda vai trabalhar com A o gente vai Weber, seguir e o aí vocês Weber. tiram. Tipo, do nada, no meio da noite, de madrugada, você tá sonhando, do nada aparece Weber, e você fica. Tem uma pergunta. Ou vocês colocam lá no Face, né? Essa dúvida. Ou vocês guardam, anotam num papelzinho, e quando chegar na sexta-feira, vocês abrem esse papel e, eu tenho uma dúvida. Exatamente. Entendeu? E só para reforçar, que eu não sei se a gente já falou, e todo esse material, todo o material das aulas, eles vão ficar disponíveis no Drive, né? Não sei se vocês já sabem disso, que tem um Drive que vai ficar todo o material. Então, se durante a aula vocês perderem alguma coisa, alguma anotação do slide, se vocês anotarem, né? As imagens mesmo, os meus memezinhos que eu amo, essa imagem da sociologia na chuva, vai estar tudo disponível no Drive, né? Para vocês poderem utilizar depois. E também a gente vai ter uma revisão dos clássicos. Se ficar alguma dúvida, o Lucas salva vocês. Na próxima aula ele vai estar aqui e a gente vai continuar com o Weber, né? Porque temos partes melhores ainda por vir. Sim, gente, daqui pra frente vai ser algo bem mais cara do Weber. Tipo, não que aqui não tenha, né? mas daqui pra frente vai ser algo bem mais que é o que o Lucas vai explicar melhor. Quer dizer, bem melhor. Então, bem gente, melhor. eu acho que se não tem nenhuma dúvida, era até aqui que a gente queria chegar. Eu espero de coração que eu tenha contribuído, eu e a Ana, para vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi a nossa primeira aula. Desculpa qualquer coisa. Desculpa falar as ações sociais invertidas, né? De baixo para cima. Caso eu tenha falado alguma coisa errada sobre o contexto histórico aí, gente, foi mal. Mas eu tentei. Ai, gente, obrigada, coração. Coração, pra você não passou do coração. Obrigadão. Falem, gente, falem com a gente. Vou fazer um coração aqui, ó. Vou fazer um coraçãozinho aqui. Mas é isso, gente. Beijão, gente. Eu não